Vamos neste momento iniciar a meditação da Palavra de Deus, continuando no sentido que estamos meditando nas Escrituras. Estivemos nas últimas reflexões na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4, e versículo 3, o 20 e o 21. Lemos naquela oportunidade. Quero continuar meditando com base na Bíblia sobre aquele que espera em Deus. E dissemos naquela oportunidade que Abraão foi justificado não pela obra, mas sim pela fé. E somos justificados pela fé através tanto do pacto, aliança que foi feita antes de Cristo, como agora em Cristo Jesus. E assim vamos continuar meditando com a graça de Deus. E dissemos também que é necessário se fazer uma aliança para colocar esperança e certeza em Deus. Porque foi assim e sempre será. É a Bíblia que diz. Quero ler um versículo da palavra de Deus que se encontra agora na carta do apóstolo Paulo ao 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 9, diz de seguinte forma: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Para os que o amam. Meus amados, meus queridos, com a graça e a bondade de Deus, vamos continuar meditando na palavra. Em Isaías 64, versículo 4, onde iniciamos demos início sobre este assunto, Isaías diz que desde a antiguidade nem se ouviu e nem se percebeu um Deus que trabalhe para aquele que nele espera. Paulo diz, com base nisto, que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, foi as que Deus preparou. Não subiu ao coração do homem, não chegou ao conhecimento do homem. E que fique bem claro, porque já deixamos claro que quando a Bíblia fala de coração, fala da mente. Não entenda que é o coração de carne, porque ele é um músculo, uma bomba injetora que joga sangue nas vias. Quem entende assim, porque é natural. Mas o homem espiritual fala das coisas espirituais. O homem ou mulher de Deus que tem a mente espiritual entende que a palavra ela é espiritual. Pois bem, Paulo diz que nem ouviu, nem os olhos viu, nem se ouviu, não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou. Para ver Deus trabalhar, como eu disse, tem que fazer uma aliança com Ele. Sem aliança não tem compromisso. Sem aliança não tem obediência. E ninguém espera em Deus se não tiver de forma positiva. Porque Deus ele é invisível. Então faz aliança primeiro, porque é que a Bíblia... O céu se abre quando você aceita Jesus. Porque está escrito que há 3 classes de pessoas. Mulher natural, homem natural, mulher carnal, homem carnal, mulher espiritual, homem espiritual. Há 3 classes de pessoas. E a Bíblia diz que só o homem espiritual entende as coisas espirituais, porque está escrito que o natural não entende as coisas do Espírito de Deus. E é por isso que até mesmo pessoas que confessam a fé
estão aí sendo enganados e enganando os outros, porque é natural. O homem espiritual é uma graça de Deus que Deus lhe concede para entender e a contemplar o seu trabalhar. Então, são essas coisas que não está manifesto ao homem que Deus quer manifestar. Quer ver Deus trabalhar? É só crer, esperar. Porque observe que Jesus estava distante quando o amigo Lázaro faleceu, e Jesus já sabia, e Jesus tinha saído daquela localidade por causa da perseguição, e Jesus chega para os discípulos e diz: precisamos voltar a Betânia, porque o nosso amigo Lázaro está dormindo. E os discípulos me interrogaram ao Senhor: mas Senhor, ainda ontem procuravam tirar a tua vida, voltar para lá de novo? Aí Jesus disse: não há o dia, não há 8 horas e que a luz do sol resplandece. Quem anda de noite tropeça, mas quem anda de dia nunca tropeçará. E Jesus, ele está fazendo uma comparação com as coisas, com o pecado, com o perigo, porque a noite é treva. E Jesus, ele se direciona àquele lugar, e quando ele chega, Marta, Maria vão encontrar, e principalmente Marta diz: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus diz que Lázaro estava apenas dormindo e que havia de ressuscitar. E Marta diz ao Senhor: sim, Senhor, eu creio que ele há de ressuscitar no último dia, no dia da ressurreição. E Jesus olha para aquela mulher e diz: Marta, se tu crês, tu verás a glória de Deus se manifestar. Jesus estava falando do milagre que ia acontecer, e estava dizendo que se ela cresce, ela ia ver naquele momento, naquele instante, Deus trabalhar, operando através do seu Filho. Então é necessário se fazer uma aliança, é necessário se crer, é necessário se ver livre da culpa da consciência, do jugo pesado, para poder passar a ter uma vida espiritual com Deus e ver Deus trabalhando. Deus trabalha todos os dias, todo momento Ele está trabalhando em prol do bem da humanidade. Tem momento que Deus trabalha que, olhando humanamente, a gente não entende, mas Deus trabalha com propósito e tem o domínio, o controle e sabe o que vai fazer. Ninguém pode ensinar a Deus. Deus é quem nos ensina. Então Isaías diz: Deus promete que fará grandes coisas por aqueles que nele esperam. Ele pode intervir nos eventos da história da humanidade, e de tal maneira que leva as pessoas a executarem a sua vontade. Deus pode intervir de várias formas quando Ele entra numa situação. Quando Deus entra numa causa, Ele trabalha de forma milagrosa, grandiosa, trabalhando e fazendo o impossível para dar vitória àquele e àquela que espera nele. Espere em Deus, esperamos em Deus, porque Deus tem o melhor agora e no futuro. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude.